Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do Passaporte para as Residências. Eu estou muito animada em receber vocês aqui nessa aula do YouTube, para a gente começar com chave de ouro, gente, para vocês de fato aprenderem, entenderem tudo sobre residências, desde o início, quando começar a estudar, o que é residência, quanto ganha um residente, tudo. Então, eu estou muito animada em ter todos vocês aqui. Antes da gente iniciar, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui para mim no chat, que vocês me contassem qual residência vocês vão fazer e que vocês me contassem se vocês já iniciaram os estudos de vocês. Quem é meu aluno, eu quero que coloque a hashtag R1 2025 para eu saber quem é meu aluno aqui. Estou muito animada para a gente trazer aí várias informações para vocês sobre residência. Então já me contem aqui se você é meu aluno, hashtag R1 2025 e me contem qual prova de residência vocês vão fazer esse ano, certo, gente? Bora começar aqui a nossa aula, o que são as residências de enfermagem, nossa primeira aula do passaporte para as residências. Todo mundo preparado? Antes de começar, eu queria muito me apresentar. Eu sei que tem muita gente nova que começou a me seguir há pouco tempo. Então, eu me chamo Elisa, eu sou enfermeira e empresária. Eu sou especialista em saúde da criança, né? Fiz residência em saúde da criança no maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, que foi o Hospital Pequeno Príncipe. Fui aprovada em 4 residências e em 2 concursos em um mesmo ano. Eu fui aprovada em 3 residências antes mesmo de terminar a faculdade. Então, eu fiz as provas, né, ali no finalzinho, no último ano, passei em 3 residências. E depois, quando eu finalizei minha outra residência, eu já tinha passado em mais uma residência. Sim, gente. Sim. Pensem na loucura dessa mulher aqui. Eu, durante a residência, estudava para concurso e ainda resolvi prestar outra prova de residência. E no final das contas, deu tudo certo. Fui aprovada também em outra residência. Durante a residência. Hoje eu sou mentora de concursos e residências. Em 2022 foram mais de 200 aprovados. Em 2023 a gente teve 349, sendo 136 primeiros lugares. A gente teve muitos primeiros lugares. Assim, foi um marco gigantesco os nossos primeiros lugares ano passado. Inclusive, eu estava até olhando agora há pouco aqui no meu celular. Gente, eu estava selecionando as mensagens, né, do pessoal, o tanto de aluno meu mandando, Elisa, passei em primeiro, passei em segundo. Assim, isso realmente, para mim, tem um valor muito grande, porque eu vejo o quanto é importante a gente se dedicar e a gente ter um estudo estratégico para conquistar os primeiros lugares. E não só os primeiros lugares, mas para que vocês conquistem de fato a aprovação de vocês. É esse o principal objetivo. Sempre será. E eu sou a criadora do método Revisão Expert, que é um método de revisão que eu utilizo muito com os meus alunos. Quem é meu aluno aqui sabe que eu gosto muito de usar o método dos flashcards e a metodologia ativa nos estudos. Bora lá então? O que é uma residência de enfermagem? Quero que vocês me contem também. Quem aqui já ouviu falar em residência na faculdade? Ou acabou ouvindo muito tarde falar sobre residência? E contem aqui, gente, porque esses dias eu fiz até uma enquete, né, com o pessoal ali no Instagram, e muita gente comentou que nunca havia ouvido falar sobre residência, que ouviu pelo Instagram, que a faculdade não falou nada, né, que a instituição de ensino não comentou nada. E assim, isso é muito triste. Muito triste não repassarem para os alunos o que é uma residência de enfermagem e que o enfermeiro pode ser residente. Na minha época da faculdade, os meus professores eram um pouco mais antigos, então realmente eles não conheciam a residência. Eles chamavam outras pessoas, mas assim, chamaram outras pessoas para falar com a gente no último ano, né? E assim, o importante é que a gente saiba desde o início. Então, quanto antes você souber o que é a residência e você decidir realizá-la, melhor. Sempre. A residência, então, de enfermagem, ela é uma pós-graduação lato sensu.
Ou seja, ela é uma formação direcionada para atuação no mercado de trabalho. Por quê? Porque o foco da residência é 80% prática e somente 20% do curso é para matérias teóricas. Mas como assim? Eles é uma pós-graduação? Sim, é uma pós-graduação. Quando você termina a residência, você sai com o título de especialista. Você recebe o título especialista. Aí você tem que ir lá no Corém, né, validar o teu título de especialista, mas você fez uma pós-graduação. E qual é o diferencial de uma residência para uma pós-graduação que não é 80% prática? A diferença, gente, está exatamente nisso. A diferença está na prática. A diferença está no ambiente de trabalho. Quando você faz uma pós-graduação, se a gente for comparar, por exemplo, eu quero fazer uma pós-graduação em obstetrícia, ok. Se você compara uma pessoa que fez pós-graduação em obstetrícia com uma pessoa que fez residência em obstetrícia, a pessoa que fez residência, ela passou por diversos setores, ela passou por diversas situações, ela tem que ter tido um número de partos até maior, né, de quem fez, por exemplo, uma pós-graduação. Ela teve uma vivência prática. A diferença está na prática, na vivência prática. Que é isso hoje que o mercado de trabalho busca muito. A questão prática. Ela quer profissionais preparados, práticos, na prática, só que também eles querem profissionais que estejam preparados cientificamente. E a residência, ela consegue te trazer esses dois polos. Ela te dá a prática, porque você vai trabalhar no ambiente de trabalho mesmo, você vai trabalhar no hospital, você vai trabalhar na unidade de saúde. E ela te dá a cientificidade, porque a gente tem aulas. Ou seja, quem é residente ainda é um aluno. Você estuda, você tem que apresentar um trabalho de conclusão na pós-residência, terminando a residência. Você vai a eventos, você tem lá 10 dias no ano para você ir em eventos durante a residência. Vocês sabiam disso, gente? Todo residente recebe ali 10 dias no ano que tem que ir em evento, tem que ir em congresso, tem que ir fazer curso. Então, você recebe a prática, né? A residência, ela te dá isso, a prática, e ela te dá a teoria também. No meu caso, a gente tinha aulas, por exemplo, uma vez na semana a gente tinha aula na faculdade. A gente tinha que ir na faculdade e a gente estudava, fazia estudo de caso, a gente tinha que apresentar trabalho, a gente tinha que fazer prova. Então, sim, esse é o diferencial da residência. É unir a prática com a teoria, essa cientificidade. E você poder ter essa ambiência no trabalho. Essa aqui, uma foto minha, resolvi trazer para vocês, para mostrar um pouco. A minha formatura da residência em 2020. Eu fiz residência no Hospital Pequeno Príncipe, em saúde da criança e do adolescente. Então, aí eu estou na frente do hospital, fazendo as minhas fotos. E, para mim, eu costumo sempre falar que a residência, ela foi um marco na minha vida. Por quê? Porque, gente, foram 2 anos que eu cresci, basicamente, 6 anos da minha vida. Era como se fossem 6 anos tivessem passado. Porque eu aprendi tanto. Eu tive uma evolução como pessoa, como profissional. Ah, Elisa, mas residência é difícil, né? Sim, gente, residência é difícil. Eu nunca vou falar para vocês que é tranquilo, que não é. Mas aí eu sempre faço aquela questão, né? Eu sempre faço aquela associação. Vida fácil hoje. Se você tem uma vida fácil hoje, se você tem escolhas fáceis hoje, amanhã você vai ter uma vida difícil. Certo? Se você escolhe ir pelo lado mais fácil, amanhã a tua vida vai ser difícil. Pode apostar. Só que vida difícil hoje, amanhã é vida fácil. Não esperem ter um caminho fácil para vocês seguirem para conquistar grandes coisas, gente. Não, isso não existe. Quem conquista grandes coisas não passa pelo caminho mais fácil. Precisa passar pela parte difícil, pelo processo. Então, se você tem um sonho grande, se você sonha alto, tenha certeza que a escalada vai ser difícil, a escalada não vai ser fácil. Por muitas vezes eu acordei 5 horas da manhã, fui dormir meia-noite para estudar. Por muitas vezes eu precisei abdicar de ir em festas, passear para estar estudando.
Mas hoje eu posso fazer isso. Ou seja, eu tive que passar por um período mais difícil antes, para poder ter a minha vitória depois, para poder ter a minha vida fácil depois, para poder comprar o carro dos meus sonhos, para poder viajar quando eu quisesse. Se você sonha alto, tenha certeza que você vai precisar ter uma escalada, e a escalada não é fácil. Estamos entendidos sobre isso? Quem aqui sonha alto? Todo mundo, né? Ninguém aqui tem um sonho pequeno. Todo mundo quer algo grande, quer algo grandioso. E você vai conquistar. Mas tenha a plena consciência de que não vai ser fácil. Aí, se você escolhe o caminho fácil, tudo bem, é uma escolha sua. Uma escolha sua viver uma vida mais difícil lá na frente, certo? E a residência, então, ela é constituída por atividades teórico-práticas de treinamento em serviço desenvolvidas. Então, o que é isso, Elisa? Vejam só, você pode fazer uma residência e passar pelos seguintes setores: hospitalar, atenção primária, ambulatório, SAMU, setores administrativos. No meu caso, por exemplo, eu fiz residência em saúde da criança e do adolescente. A minha residência, ela era multiprofissional e ela era com foco hospitalar. Porém, eu passei por outras vivências também. Então, eu passei pelo hospital em diversos setores, passei setor de clínica médica e cirúrgica, neurocirurgia, neuroclínica, passei pelo setor de UTI neonatal, passei pelo setor de os setores administrativos eu passei também, então, segurança do paciente, setor de educação continuada. Passei pela atenção primária na unidade de saúde. Então, vejam, gente, que pós-graduação dá isso para você? Somente a residência? De você ter essa vivência única, essa vivência grandiosa. Somente a residência. Então, passei por hospital, passei por atenção primária, passei por setores administrativos. Então, eu aprendi a coordenar um setor, eu aprendi como é um enfermeiro, a prática de um enfermeiro na atenção primária, no cuidado à saúde da criança. Aprendi a prática hospitalar, aprendi a parte intensiva. Então, na residência, a gente precisa, é obrigatório passar pela UTI, tá? Na minha instituição, pelo menos era assim, a gente tinha que passar pela UTI. Queira você ou não, você precisava passar pela UTI. Por quê? Você precisa ter a vivência do setor intensivo. Então, isso foi muito legal também ali dentro da minha prática. E eu acredito que todas as instituições sejam assim, porque a gente precisa formar, né, profissionais ali globais, que entendam de um todo do hospital em si. Certo? Então, esses são os setores. Por exemplo, uma pessoa que faz residência em urgência e emergência. Essa pessoa, ela provavelmente vai passar, provavelmente não, ela vai passar pelo setor hospitalar, então ela vai precisar ter ali a vivência dela hospitalar, ela vai passar por uma UPA, ela vai passar pelo SAMU, ela pode passar por setores administrativos também, sim, né, na central de regulação, para entender sobre a regulação, para entender sobre documentos administrativos de uma urgência, de uma emergência. Então, é muito interessante ver o global da especialidade. É isso que a residência te traz. Por isso que é um diferencial. Por isso que se tem uma vaga de uma pessoa que fez residência e uma pessoa que fez pós-graduação, quem eles vão optar por empregar? A pessoa que fez residência, porque olha a vivência que ela teve. É sem igual. E aí, durante todo o período de formação, o residente ele tem o acompanhamento de um profissional da área. Tudo é visto de perto por um professor da instituição de ensino, que é conhecido como tutor. Então, aqui, a linha, né, do tempo, como funciona a linha do tempo? A organização aqui da residência. A gente tem um residente, que é você, certo? Você que vai ser residente. O preceptor, que é aquele profissional que está ali no setor junto com você, basicamente todos os dias. E o tutor, que é aquele professor da instituição de ensino. Lembram que eu falei aqui para vocês que a gente tem aulas na faculdade? Então, o seu professor da faculdade, ele vai ser o seu tutor. E qual é a função de um preceptor? Gente, preceptor é o profissional do setor. Então, digamos que você esteja numa UTI.
certo? Você está lá na UTI, atuando na UTI durante a residência. Vão ter profissionais que já trabalham na UTI, que são daquele setor. Eles serão seus preceptores. Eles vão te ajudar, porque você está aprendendo. Você é um aluno também ali. Você é um profissional formado, mas você ainda está como aluno. O residente, inclusive, a gente tem no crachá, né? A gente recebe o crachá, você pode usar o crachá para ir no cinema, meia entrada, todas essas coisas assim, porque você ainda é um estudante de pós-graduação, e a residência é uma pós-graduação, frisando essa tecla aqui. Então, o preceptor que está ali no setor, ele é o profissional do setor e ele vai te auxiliar. Então, ele vai te instruir o que você deve fazer, ele vai te ajudar em procedimentos, você vai tirar dúvidas com ele. Ele é teu apoio, seu guia ali no setor que você está. Já o tutor é o professor, então, como eu falei. Então, por exemplo, você está com uma situação um pouco mais complicada lá no setor, você não está conseguindo resolver com o preceptor, aí você vai se direcionar ao tutor, que vai organizar, né, a situação ali que você está passando. Então, ele é o teu olhar central ali, o tutor. Então, vocês conseguem ver que o residente ele não fica sozinho? Você sempre vai ter um apoio, até porque a gente recebe, né? O residente todo final do mês, na minha instituição, por exemplo, a gente recebia lá o feedback, né? Então a gente sentava e via o feedback. Ó, Elisa, você tem que melhorar nisso, você tem que. Isso aqui você tá ótima. Esse procedimento aqui tem que revisar, tem que estudar melhor sobre ele. Então a gente sempre tinha o feedback também no final do mês, junto com o preceptor e junto com o tutor. Aqui é uma foto que eu estou com as minhas preceptoras. Eu estou lá na unidade de saúde. Eu, a minha colega, aqui a Rebeca, minha colega, e as minhas preceptoras da unidade de saúde. Aqui, muito interessante, né, a gente ver, porque depois que finaliza, a gente vira amiga, né? A gente se conversa, tem muito contato. Então, aqui eu tô na unidade de saúde, eu passei 6 meses atuando na atenção primária. E foi muito interessante, porque eu tive o contato com concursadas. Então, eu consegui ter essa visão também de enfermeiro no serviço público, que para mim foi muito importante. E que, inclusive, essa parte aqui da minha residência, que eu passei na atenção primária, foi a que me fez realizar depois mais uma prova de residência para a saúde da família, que eu acabei passando e entrando depois também. Eu só não assumi, né? Eu fiquei um tempo na residência, mas eu não finalizei essa outra residência que eu iniciei, porque eu havia passado no concurso em atenção primária. Então, essa parte aqui para mim também foi essencial, né? Essa atuação na atenção primária. E como que foi a minha experiência? Aqui tem uma foto com as minhas colegas da residência, minhas amigas, que inclusive a gente se fala muito hoje ainda. Esses dias, semana passada, a gente estava em ligação de vídeo, conversando uma com a outra. Uma está na coordenação, a outra está atuando em hospital, referência de atenção à saúde da criança. A minha outra amiga, ela faz doutorado, atua na docência. Então, assim, quando a gente vê, né, as amigas e os colegas, todo mundo, ninguém saiu de lá sem emprego, ninguém saiu de lá perdido, todo mundo guiado, todo mundo orientado ao que fazer, todo mundo. E essa segunda foto ali do meu jaleco, que eu ganhei, né? A gente ganhou um jaleco da residência, da instituição, gente. Esse dia foi o dia mais emocionante, assim, da minha trajetória, porque eu sonhava com esse jaleco, vocês não têm ideia. Eu sonhava com ele. Como eu fazia estágio nesse hospital, antes de me tornar residente lá, eu via as residentes e, assim, eu falava, cara, eu vou vestir um dia esse jaleco aqui, ele vai ser meu. Inclusive, uma vez, uma das residentes que conversava muito comigo, eu pedi a ela, falei, Emily, me empresta o jaleco para eu tirar uma foto com ele, porque assim, eu quero sentir que eu já sou residente. Ela me emprestou o jaleco, eu vesti e falei, vai ser meu, um dia eu vou ter esse jaleco, e tá muito próximo. Então, essa foto aqui, ela tem uma importância muito grande na minha vida, porque foi um sonho realizado, né? Ter o meu nome ali escrito, Elisa Baggio, residente. Vocês não têm ideia, gente, do quão foi importante para mim. Ó. Eu me emociono de lembrar, porque hoje eu posso ajudar vocês e proporcionar
que vocês realizem esse sonho também. Então, assim, para mim, essa experiência da residência foi sem igual. E como eu falei para vocês, não vai ser fácil, gente, porque não é fácil. Mas o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi, o quanto eu pude evoluir como profissional e as oportunidades que a residência me trouxe no futuro foram assim grandiosas, né? Eu já tinha vaga de emprego no hospital que eu estava, antes mesmo de terminar a residência, eu já tinha feito uma entrevista e já estava ali o setor que eu iria. Já estava tudo certo. Eu ia terminar a residência, né? Só pegar o título e eu já estava lá no hospital trabalhando, basicamente. Eu só realmente não fiquei lá porque eu havia passado na outra residência, eu optei em realizá-la. E eu também já tinha uma outra oferta de trabalhar numa coordenação de um outro hospital. Por quê? Porque eu havia tido essa experiência da residência. E a residência me proporcionou isso também. Eu consegui conhecer pessoas, né? Ir a eventos, conhecer pessoas. Dentro da residência, você pode fazer um internship, que a gente fala, né? Então, por exemplo, você pode passar um período, né? 1 mês, 2 meses, em um outro hospital, na área que você está fazendo a especialização. Então, eu tive, por exemplo, uma das minhas colegas, ela foi, porque ela era de Mato Grosso do Sul, ela voltou lá para a cidade dela, Campo Grande, voltou para a cidade dela, e no hospital de lá, ela passou 1 mês nesse internship, né, da residência, na parte de saúde da criança lá no hospital. Então, a gente pode fazer essas trocas também. Isso é muito legal, essas vivências, né? Então, quero, por exemplo, faço obstetrícia aqui em um hospital aqui de São Paulo, vamos dizer. Mas eu também quero passar um tempo lá no Sofia Feldman, conhecendo e tal, porque Sofia Feldman é referência e tal. Posso? Pode. Você pode fazer esse internship aí dentro da sua residência, que é muito legal. Eu conheci uma garota, né, uma menina que ela fez, só que ela não era da enfermagem, ela era da farmácia, dentro da residência. Ela havia feito um internship em outro país. Então, assim, claro, tem que ter um trâmite ali e tudo mais, mas é possível também. Então, isso é bem legal dentro das residências. Aqui, então, a residência, né, ela me proporcionou apresentar muitos trabalhos, então eu participei de muitos eventos, muitos congressos. Como eu falei para vocês, a gente tem 10 dias, né, do ano para estar participando desses eventos, desses congressos. Essa outra foto aqui, essa segunda foto, eu estava no setor de educação continuada, então a gente fazia muitos trabalhos em campo, na parte administrativa, né, com a equipe. Então, comunicação com a equipe, né, o tanto que a gente aprende com isso, assim, realmente é surreal o nível do aprendizado que a gente tem. Então, a minha experiência foi realmente a melhor possível dentro da residência. Então, eu costumo muito falar que eu tive um aprendizado que eu não teria nunca em outro lugar, de verdade. E foi muito legal porque a gente tinha colegas, né? Então, os colegas da residência, a gente sempre se ajudava muito. A gente tinha um apoio mútuo, né, entre nós, porque não é fácil, né? É uma rotina cansativa. Então, você estar e conversar com pessoas que estão na mesma situação que você está, né? É muito importante. Então, os colegas ajudam bastante também nesse período. Tanto que a gente tem contato até hoje, a gente tem toda uma vivência, uma experiência, né, que foi em conjunto aqui. Agora, essa pergunta aqui: quanto tempo dura uma residência? Vamos lá, gente. A residência, ela dura 2 anos e tem a carga horária de 60 horas semanais. Meu Deus, Elisa, tudo isso? Sim. No total, são 5.760 horas de curso e a dedicação precisa ser exclusiva. Por que dedicação exclusiva? Elisa, eu posso fazer plantão em um local à noite, trabalhar em um hospital à noite e fazer residência de dia? Não pode. Você não pode ter carteira assinada, tá? Durante a residência, não pode. Não pode ter carteira assinada, certo? Então, são ali 60 horas semanais, o que basicamente seria 12 horas por dia. No meu caso, na minha residência, a gente fazia de segunda a sexta-feira e a gente tinha 2 plantões no mês. Então, eu tinha um plantão noturno, que eu tinha que fazer todo mês, e um plantão diurno, que eu fazia geralmente no final de semana. Então, assim, para mim era mais tranquilo,
na minha visão, tá? Porque eu realmente as minhas folgas eu sempre tinha ali. Então, eu trabalhava geralmente sempre de segunda a sexta. Somente 2 vezes no mês que eu fazia o plantão. Então, por exemplo, se eu fazia o plantão noturno, eu podia escolher a minha folga. Então, eu falava: "Ó, quero minha folga aqui numa sexta-feira", que daí eu folgo sexta, sábado e domingo. Então, era mais tranquilo. E os feriados, inclusive, a gente tinha todos os feriados do ano. Até porque tem muito residente que mora em outro estado, né, que veio fazer residência nesse estado, e aí eles liberam o residente dentro do feriado ali, para que a gente possa fazer as atividades com a família também, né? Ter o nosso tempo de lazer, então isso é importante. E férias, tá, gente? O residente tem férias também, não podemos esquecer desse detalhe. 30 dias de férias no ano. Então, você pode diluir as tuas férias. Você pode escolher 15 dias no mês e 15 dias no outro mês. Dá para a gente fazer essa diluição também das férias, certo? Então, é tranquilo quanto a isso também. Posso fazer pós-graduação ao mesmo tempo? Olha, o CNRMS, que é o Conselho, né, Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde, não proíbe, tá? A gente de realizar pós-graduação. Inclusive, eu tinha muitas colegas que faziam pós-graduação ali durante a residência também. Essa pós-graduação delas, que elas realizavam, só não podia interferir com a residência. Então, não podia bater os horários e tudo mais. Então, tinha várias colegas que faziam pós-graduação ali. A minha escolha não foi, eu não quis fazer uma outra pós-graduação durante, porque eu estava me dedicando também aos estudos ali para concursos e para outra residência, né? Mas eles não proíbem, não tem essa proibição. Contanto que não interfira ali na residência, é possível realizar sim. Posso fazer mestrado ao mesmo tempo? Mesma coisa da pós-graduação, gente. Inclusive, eu tinha uma colega que era da farmácia e ela fazia o mestrado. Só que ela teve que pedir autorização e tudo mais, demonstrar que não ia interferir, né, na carga horária dela da residência. Então, assim, é todo um trâmite ali que tem que passar ali pelo conselho que a gente tem também dentro da instituição voltada para a residência. E se eu engravidar, o que acontece? Eu também tive uma colega da minha especialidade, ali da enfermagem, que ela engravidou durante a residência. E aí o que acontece, Elisa? O residente é expulso? Não, gente, não é expulso, tá? Vai seguir os mesmos trâmites de uma grávida que é CLT, enfim, a mesma coisa. Vai tirar, né, a licença maternidade, normalmente, tudo certo. O porém é que posterior, né, essa licença maternidade, ela vai precisar pagar as horas, né, que ficaram faltantes ali da residência. Então, digamos que ficou faltando ali aqueles 6 meses que ela ficou fora, ela vai precisar pagar esses 6 meses, 4 meses, enfim, dependendo do tempo que ela tirar ali, tá? Então, é a mesma coisa que uma gestante CLT. Não é expulsa, continua a residência, tudo certo, tá? E se eu precisar de atestado, o que acontece? Atestado, gente, normal, né? Igual CLT, você recebe lá o atestado, tudo certo, né? Você tem o direito de ficar doente, né? Não tem essa proibição, não pode ficar doente, não tem o que a gente fazer, né? Porém, nesse caso do atestado, se você tiver lá um atestado de 3 dias, quando você voltar, você vai precisar depois pagar essas horas ali do atestado. No meu caso, por exemplo, eu não peguei atestado durante a residência, mas eu tive, por exemplo, uma perda familiar. Então, eu precisei me afastar da residência, né, uns 3, 4 dias ali. E aí, no caso, eu precisei pagar essas horas que eu me afastei posteriormente. Então, eu precisei me organizar ali, mas foi sempre muito tranquilo. Às vezes eu ficava 1 hora a mais, chegava 1 hora mais cedo, às vezes fazia uma campanha no final de semana. Então, assim, o pagar as horas também é tranquilo. Você só precisa pagar até o final da residência, né? Mas é super tranquilo essa questão também. E quanto um residente recebe? Vamos falar de money, né? Dinheiro, bolsa. E tem muita gente que não sabe disso, né? Que o residente recebe uma bolsa, gente. Sim, uma bolsa de estudos. E o valor mínimo da bolsa atualmente é de R$ 4.106. Na minha época, estava ali em 3 mil e pouquinho.
Então agora o valor aumentou. E esse ajuste ele vem acontecendo muito. Inclusive existem, né, projetos de lei que orientam que esse ajuste seja feito anualmente, né, ou a cada 2 anos, porque realmente o residente ele é uma mão de obra muito importante para o Brasil, né, para o país. Então, realmente faz muito sentido a gente ter essa valorização do profissional residente, né, do residente em si. E essa bolsa ela foi definida pelo Ministério da Educação em conjunto com o Ministério da Saúde. Esse valor é vigente desde 1º de janeiro de 2022. Existe uma portaria, né, que determinou o valor dessa bolsa e sendo devido o desconto de 11% do INSS. Então, sim, uma parte da bolsa ela vai para o INSS. Exatamente por quê? Se acontecer alguma coisa, se você engravidar, se você sofrer um acidente, enfim, precisar do INSS, você tem esse respaldo porque você tem ali esse valor que vai devido para ele, certo? Existe bolsa auxílio moradia, que muitas pessoas perguntam. Existe, porém, essa bolsa auxílio moradia, aí vai de instituição para instituição. Se a instituição quer dar essa bolsa auxílio, perfeito, ela dá, mas aí não é o valor que vem do Ministério da Educação e da Saúde, é da instituição. Inclusive, tem uma instituição que é do Distrito Federal que dá lá uma bolsa auxílio de moradia de R$ 900 para todos os residentes. Então, assim, é de instituição, não é valor que vem do Ministério da Educação e da Saúde. Outra dúvida que muita gente tem é: esse valor muda conforme a instituição? Não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não. Não muda. Então, o GHC paga 2.000 para o residente e a USP paga 4.000. Não. R$ 4.106 é o valor total da bolsa para todo mundo. Para todas as categorias, inclusive. Enfermeiro, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, para todo mundo. Não existe mudança no valor da bolsa de instituição para instituição, tá? Não existe. Se alguém te falou isso, essa pessoa tá desinformada, porque esse valor ele vem do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Então não há essa mudança. E como e quando eu recebo essa bolsa? Então, como as residências começam em março, né? Todas se iniciam em março, você vai lá, né? Passou na residência, vai iniciar o seu serviço em março. Então, em março, você não vai receber a bolsa, igual todo trabalho, né? Você começa a trabalhar e não recebe ali o salário antes de trabalhar. Então, todo começo de mês, você vai receber ali o valor da bolsa. Sempre, tá? A gente recebia ali, se eu não me engano, até o 5º dia útil, o valor da bolsa caía lá na nossa conta. Então, sim, você recebe uma bolsa para se tornar especialista posteriormente. Tem coisa mais grandiosa do que essa? Você está se formando especialista e está recebendo por isso. A residência é incrível por conta disso, gente. Por conta dessa oportunidade gigantesca, né? Uma das grandes oportunidades que ela te dá. E como que ingressa, né? Como que eu faço para passar em uma residência? Vamos lá. A residência, gente, ela tem o processo seletivo. E a forma como será feita essa seleção, ela depende da instituição. De qualquer instituição, tá? Então, tem o ENARE, por exemplo, que é a residência, né? Que é a residência nacional, o exame nacional de residência que nós temos. Então, ele é um estilo, ele é uma banca. A gente tem, por exemplo, a USP, que aí é uma outra banca, FUVEST, é um outro estilo de processo seletivo. Então, vai depender da instituição como esse processo seletivo vai acontecer. Inclusive, vou trazer aqui para vocês. Entrem no grupo que está aqui nos comentários para vocês, que está aqui na descrição desse vídeo. Se inscrevam para o Passaporte das Residências. Por quê? A gente vai ter aulas todos os dias, aqui até segunda-feira. Sexta, sábado, domingo e segunda. Certo? Todos os dias a gente vai ter nossas aulas aqui. Então se inscrevam, participem, aproveitem e se inscrevam no canal. Deem o like de vocês para o YouTube entender que vocês estão gostando. E para eu trazer mais vídeos para vocês aqui, para a gente entrar ao vivo, quem sabe resolver questões de residência, o que vocês acham? Vocês iam gostar? Então, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem com os colegas de vocês e se inscrevam no grupo. Por que, gente, é tão importante se inscrever no grupo? Porque eu vou levar no grupo para vocês os materiais aqui dessa aula. Então, o PDF da aula, o mapa da aula. Amanhã
que a gente vai ter a aula sobre as especialidades, vocês vão receber o PDF guia, o mapa de todas as residências do Brasil, com as instituições, com as especialidades. Então, só quem estiver no grupo vai receber. E, claro, o grupo VIP, como a gente vai abrir as vagas do preparatório para residência no dia 2 de julho, quem estiver no grupo VIP vai ganhar um voucher de honra, um desconto para entrar. Um desconto dos bons, viu? Porque o preparatório para residência é a última turma do ano. Então, não deixem de estar no grupo, para vocês alavancarem os estudos de vocês. E não percam nenhuma aula, porque a nossa última aula, que vai ser dia 1º, ela vai ser sobre método de estudo eficaz para vocês passarem nas residências, para vocês estudarem em 3 meses com esse método eficaz. Para quem não sabe, eu faço uma pós em metodologias e é muito importante isso, porque eu passo para vocês métodos cientificamente comprovados que funcionam, que dão certo e que vão te ajudar na sua aprovação nos seus estudos. Então, não deixem de estar aqui no grupo. Estamos combinados? Vamos voltar aqui, então, para a tela. Então, o processo seletivo para ingressar em uma residência. Então, ele pode ter de 2 a 3 etapas, às vezes até 4. Tudo para avaliar diferentes aspectos do seu conhecimento, da sua formação e da sua vivência. Provas objetivas e discursivas. O que é prova objetiva, Elisa? É aquela prova que tem a letra A, B, C, D, E, certo? Discursiva. Vai ter uma redação para você realizar, vai ter um estudo de caso para você analisar e para você dar a sua resposta sobre esse estudo de caso. Análise curricular, que tem praticamente todas as residências, por isso que é tão importante vocês terem o currículo Lattes de vocês atualizado. Quem é meu aluno não tem desculpa para não ter currículo Lattes atualizado, hein? Porque lá no preparatório a gente tem um módulo completo só disso, só de currículo Lattes, como montar o seu currículo Lattes passo a passo. Tem, acho que umas 5 ou 6 aulas analisando o currículo Lattes de aluno. Análise de currículo Lattes. Tem aula sobre a discursiva, tem aula sobre entrevista, como se portar na entrevista. Inclusive, tem aluno meu que falou assim, Elisa, cheguei na entrevista e tudo que você tinha me falado era exatamente, parecia que eu estava na tua aula, porque era exatamente as mesmas perguntas. Sim, gente, porque são as mesmas perguntas. Já participei de banca de residência, de analisar, né, residente, analisar curricular, já participei. Então, sim, são as mesmas, são iguais ou parecidas, né? Então, a gente segue todo um protocolo, um processo. Então, assistam essas aulas. Quem não assistiu, vai lá assistir. Certo? Porque essa etapa é super importante. E cursos, né? Quais cursos eu tenho que fazer? Lá no preparatório a gente tem tudo, então assistam. Quem é meu aluno, assista. Apresentação de memorial descritivo, que temos essa aula também lá no preparatório. Provas práticas, né? Existem algumas instituições que possuem a prova prática. Então, por exemplo, uma prova prática aqui de uma situação de urgência, de uma situação de emergência aqui, um paciente. Geralmente, as provas práticas, elas acontecem e são, assim, muito similares. Então, por exemplo, uma situação de uma PCR, o que você faz? Para verificar quais são os seus primeiros passos ali nesse momento. E muita gente é reprovado que faz o quê? Uma PCR, sai correndo e deixa o paciente sozinho. Nunca, né? A gente deixa o paciente sozinho. Vai pedir para o acompanhante, chama alguém e já começa lá, inicia a massagem, né? Cardíaca. Então, assim, provas práticas são isso. Ou a prova prática vai olhar qual é o seu desenvolvimento como líder. Uma situação de conflito. Toda prova prática tem isso, situação de conflito, para te ver como liderança. Por que você sabe disso? Como você sabe disso, Elisa? Gente, eu fiz, né? Eu fiz uma pós lá no Hospital Sírio-Libanês e eu vi tudo isso na prática, no Sírio-Libanês, no Einstein. Eu vi tudo isso na prática, gente. Tudo na prática. Eu fui lá no setor, aprendi, muito legal essa questão de prova prática. Então, são algumas das fases aí adotadas, né, pelas instituições de ensino. Importante lembrar, a gente tem a Lei 11.129 de 2005, que institui a residência em área profissional de saúde e cria a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, o CNRMS.
Então, sim, a gente tem todo o aparato, todo o apoio da CNRMS. Então, temos uma lei da residência. Residência é Ok, coisa isso é o que eu séria, encontrei na né? internet. Residência é coisa séria, seríssima, certo? E, para finalizar, eu queria trazer aqui para vocês sobre o TCR, que toda residência possui o trabalho de conclusão. Então, todo residente precisa realizar um trabalho de conclusão. No meu caso, na minha, a gente fez um artigo, a gente precisou publicar um artigo, fazer todo um trabalho, publicar um artigo. O meu foi sobre imunização infantil. Então, a gente precisou, né? Eu precisei criar todo um trabalho e aí publicar esse artigo. Fiz um trabalho na unidade de saúde que eu atuei. Então, assim, toda residência tem. Ah, não posso, eu posso escolher não fazer? Não, você tem que fazer. É obrigatório o trabalho de conclusão de residência, porque é uma pós-graduação, certo? É uma pós-graduação, gente. Então, é necessário sim fazer esse TCR. E, olhem só, quando começo a minha preparação? Qual período da faculdade? Ô, dúvida que pega vocês, hein? Como tem gente com essa dúvida? Preparação. Qual é a minha indicação? Minha indicação como mentora, tá? Como mentora de estudos, como quem já passou por tudo isso, como quem já estudou para residência em diversas fases da vida, né? Da minha trajetória nos estudos. A minha indicação é que o quanto antes você começar a sua preparação, melhor. Por quê? Se você deixar lá para o último ano, por exemplo, gente, o último ano é o ano que você tem TCC, é o ano que você tem estágio, é o ano que você está super sobrecarregado de várias atividades, né, da faculdade, tem muita coisa para fazer, muitíssima. E aí pode ser o ano mais difícil para você. No meu caso, quando eu comecei a estudar para residência, eu comecei ali um ano antes de finalizar a graduação. Então, eu já comecei a minha preparação um ano antes. No último ano, eu intensifiquei os meus estudos e fiz uma revisão, como eu já tinha estudado basicamente tudo, eu fiz uma revisão muito centralizada, muito direcionada, estratégica, nos últimos 5 a 6 meses ali antes da minha prova. Então, quanto antes você iniciar a sua preparação, melhor. E eu sempre dou um exemplo da minha aluna, tem uma aluna, a Júlia, que ela entrou no preparatório ano passado, só que ela estava no penúltimo ano. Então, ano passado, ela iniciou a preparação dela nos estudos, seguiu ali as metas, tudo mais, tudo certinho, tá? Tudo bem organizado ali, seguiu todas as metas, resolvendo questão, estudando todos os dias, revisando e tal. Aprendeu os métodos de estudos, porque se você deixa para aprender sobre métodos de estudos 3 meses antes da prova, é complicado, é difícil. É possível, mas muito mais difícil. Então, essa preparação antes funciona muito. E aí, agora, a Júlia tá no último ano. Esses dias mandei mensagem para ela. E aí, Júlia, como é que estão os estudos? Ela me contou, Elisa, tá uma correria, porque o último ano da graduação é muito difícil mesmo. Tem TCC para apresentar, tem trabalho, tem prova, prova final, estágio, prova do estágio. Então, tá muito complicado. Porém, ela falou, eu, como já me preparei desde o ano passado, agora eu estou apenas revisando. Então, muita coisa eu já sei. Eu estou focando mais nas minhas dificuldades, porque praticamente eu já estudei tudo. Então, olha só que importante isso. Como a preparação antes, você se preparar antes, com tempo, faz a diferença. Então, a minha orientação como mentora é essa para vocês. Que vocês iniciem essa preparação o quanto antes possível for para vocês. E, para a gente finalizar, eu te espero do lado de cá. Não esqueçam de se inscrever, gente, no grupo que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Deixei para vocês nos comentários. Não esqueçam, porque somente no grupo vocês vão receber os materiais das aulas e vocês vão ter acesso exclusivo a todas as informações do preparatório residente aprovado. Preparatório que mais aprova residentes de enfermagem no Brasil. Por quê? Porque ele é um preparatório completo, exclusivo, somente para residências, todas as residências do Brasil. Eu preparo para todas as residências. A gente tem um apoio mental, temos aulas com psicóloga, vocês têm a preparação de discursiva, vocês têm a preparação de entrevista, vocês têm a preparação completa.
Então eu te espero do lado de cá, espero vocês entrarem no grupo, porque amanhã nós temos uma outra aula que é sobre especialidades. Vocês vão receber um mapa, um guia com todas as especialidades de residência e vou explicar para vocês também, inclusive quando vocês têm dúvida, né, sobre qual especialidade eu devo escolher. Será que eu escolho essa? Será que eu escolho aquela? Vocês vão receber um teste. Olha que legal, um teste de aptidão profissional para vocês identificarem qual será a área que vocês mais se identificam, quem ainda tem essa dificuldade. Certo, pessoal? Então, espero muito vocês amanhã novamente em mais uma aula do Passaporte para as Residências. Estarei aqui ansiosíssima aguardando vocês. Um beijo grande no coração. E estudem, estudem, entrem no grupo, se inscrevam no canal, curtam aqui e compartilhem muito para que eu sempre traga mais aulas e mais conteúdos exclusivos para vocês. Um beijo e até!